O transtorno bipolar do tipo 1 e do tipo 2, eles são transtornos que são distintos no que diz respeito à funcionalidade e o prejuízo que o paciente apresenta no momento do episódio. O transtorno bipolar do tipo 1, ele é composto por mania. O que é a mania? A mania não é apenas estar super animado, eufórico, mas também um pensamento muito acelerado, com várias ideias ao mesmo tempo, que causa uma distraibilidade, uma certa irritabilidade, impulsividade, e isso sim leva prejuízo em todos os ambientes em que o paciente está inserido, seja no trabalho, com gastos desnecessários, decisões impulsivas que podem ao longo prazo trazer um prejuízo, conflitos familiares, sociais e também no trabalho. Já o transtorno bipolar do tipo 2 são sintomas de hipomania, que são percebidos muitas vezes por terceiras pessoas, ou seja, o paciente, ele muitas vezes não tem a consciência de que aquilo que ele passa, aquilo que ele sente, sejam sintomas de uma hipomania, porque ele fica mais criativo, mais dedicado àquilo que ele tem como objetivo. Então, tudo o que ele for fazer vai convergir para aquele objetivo. Então ele fica mais envolvido naquilo. As conversas versam sobre o seu objetivo, as pesquisas, as leituras versam sobre aquele objetivo. E também gera impulsividade, gasto de energia desnecessário, levando muitas vezes a um comportamento mais irritado, mais reativo, onde pequenas alterações na rotina levam a uma condição de explosividade. Então, isso sim gera prejuízo, mas não percebido pelo paciente, mas percebido pelas pessoas ao entorno dele. E por que isso importa? Porque o tratamento, neste primeiro momento, será diferente. No transtorno bipolar do tipo 1, muitas vezes será necessário combinações de estabilizadores de humor, para que esse aumento de energia, dessa impulsividade, dessa euforia, a gente consiga reduzir e trazer o paciente para a normalidade. Já no transtorno bipolar do tipo 2, em episódios de hipomania, às vezes um estabilizador do humor pode ser necessário, porém, precisamos sempre lembrar que ambos os episódios de mania no transtorno bipolar do tipo 1 e de hipomania no transtorno bipolar do tipo 2 podem estar associados a sintomas mistos. O que seria isso? São sintomas lá do polo oposto. Então eu tenho uma mania mista misturada com sintomas de depressão, ou eu tenho uma hipomania mista misturada com sintomas de depressão. E aí o tratamento já muda completamente. Então, é importante sim fazer essa diferenciação. Outra coisa importante, no transtorno bipolar do tipo 1, o paciente, ele talvez não se perceba com toda essa energia, com toda a euforia, mas ele vai chamar muito atenção, inclusive de pessoas que não sejam do círculo familiar ou social dele, fazendo com que essas pessoas entendam que ele precisa de ajuda. Talvez não saiba o que está acontecendo, mas ele precisa de ajuda. Já no transtorno bipolar do tipo 2, ele sozinho ele não vai procurar ajuda porque ele está passando por um momento de extremo bem-estar, de extrema energia, de extrema criatividade e capacidade de execução das suas tarefas. Então ele não vai perceber. Quando o paciente ele busca ajuda neste período, a maioria das vezes ele é levado por alguém e não de forma espontânea. A maioria dos pacientes buscam ajuda justamente no episódio do polo oposto, que é lá no episódio depressivo, porque os sintomas eles causam muito sofrimento. O paciente se sente triste, muitas vezes sem disposição para fazer nada, não quer sair da cama, não quer conversar com ninguém, entra num isolamento, tem pensamentos de cunho negativo, muitas vezes com ruminação. Então, nesse momento, ele percebe, eu não estou bem e eu preciso de ajuda. Quando o paciente ele vai, nesse momento da depressão, procurar ajuda, se não for feita uma investigação
da história de vida, do comportamento desse paciente, muitas vezes vai passar desapercebido as fases de euforia, de mania ou de hipomania, e esse paciente ele poderá ser tratado de uma forma equivocada com antidepressivos. E aí a coisa fica mais complexa e mais difícil, porque o paciente ele vai ter uma resposta? Vai, mas essa resposta ela vai ser breve, não sustentada. E aí ele poderá fazer novamente uma outra virada para o polo positivo. Então essas viradas polo positivo, polo negativo, faz com que essa ciclagem ela se torne mais rápida, e ciclagens rápidas geralmente trazem um pior prognóstico ao transtorno. Então, se você foi diagnosticado com depressão em algum momento da sua vida, saiba que avaliar se você também teve momentos de mania e hipomania são de suma importância, porque essa diferenciação vai trazer para você o tratamento correto e não equivocado. Disso depende a sua evolução. Então, procure a ajuda de um profissional qualificado, de preferência especializado na área dos transtornos de humor. E conte comigo se você tiver dúvidas.